Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho na review, vamos fazer revisão. A gente vai rever o conteúdo que nós aprendemos aí durante as aulas, né? Ver se vocês se recordam desse conteúdo e vamos também relembrar alguns pontos importantes, ok? Na nossa primeira parte de hoje, nós vamos iniciar revisando um pouquinho sobre o verb to be. Estão lembrados? Então vamos relembrar um pouquinho aí como é que funciona o verbo to be. Então nós temos aí, está aparecendo para vocês uma tela com a estrutura do verbo to be. Primeiro, relembrando para vocês que o verbo to be, ele tem dois significados, ele é um verbo ambíguo, né? Ele significa ser e também significa estar. E o que acontece com o verbo to be, que muita gente tem como um bicho de sete cabeças, né? O verbo to be, na verdade, por ter esses dois significados, pode confundir um pouco. Mas é só você lembrar que ele, né, pode significar tanto ser quanto estar. E o verbo be, que na verdade o verbo é só o be, o é, o be, esse verbo, ele está na forma não conjugada, né? Ele está na forma base, o verbo be. Mas assim como os verbos em português, ele precisa ser conjugado, não é verdade? Lembra lá dos verbos em português? Por exemplo, o verbo cantar está na forma base. E aí eu preciso conjugar, ou seja, adaptar esse verbo dependendo da pessoa de quem eu estou falando. Cantar. Eu não digo eu cantar, eu digo eu canto. Por quê? Eu tenho que adaptar esse verbo para mim. Ele canta. Da mesma forma, nós fazemos com o verbo to be. A gente tem que fazer a conjugação para que esse verbo possa se adaptar à pessoa de quem nós estamos falando. E essa conjugação vocês veem aí na tela de vocês. Então, na primeira coluna, nós temos a conjugação do verbo to be no presente, né? na forma positiva. Toda vez que você fala sobre I, você vai usar a conjugação am. Toda vez que fala sobre you, are. Quando fala sobre a terceira pessoa, que é he, she, it, você vai usar is. E you, o we e they, que são os plurais, você vai usar o are. Então, essas são as três possíveis conjugações do verbo to be na forma positiva no presente simples, ok? Então, vocês vão usar isso aí. Interessante do verbo to be, pessoal, é que vocês nunca vão poder alterar essa ordem. Por exemplo, não tem como você dizer I are e nem I is, porque para I, o verbo to be vai ser sempre am. Isso não vai mudar. Da mesma forma com os outros pronomes, ok? Já na forma negativa, para você colocar esse verbo to be na forma negativa, você vai acrescentar um not no final dele. Ou você pode também usar as formas contraídas. Então, eu coloquei para vocês na tela a forma contraída, porque é a forma que nós mais usamos, ok? Então, nós temos aí I'm not, que é o I am not. You aren't, que é a mesma coisa que are not. He isn't, também a mesma coisa que is not. She isn't. It isn't, you aren't, we aren't e they aren't, ok? Então essa aí é a forma negativa. Agora, para fazer perguntas com o verbo to be, é fácil. Lembra lá da nossa primeira construção? Então, I am, she is, they are, essa é a forma positiva. Para você transformar em pergunta, você vai ter que trocar de lugar o seu pronome e o seu verbo to be. Então, na construção positiva, nós temos primeiro o pronome e depois o verbo to be, certo? Então, você vai trocar isso aí de ordem, vai colocar o verbo to be na frente e logo após o seu pronome, a sua pessoa. Vejam aí na tela comigo. Então, lá onde era I am, nós temos agora am I. You are, agora na pergunta vai ficar are you. Então, observem que na frente veio o verbo to be de todas as perguntas. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Tranquilo, né, pessoal? Essa questão da estrutura é bem fácil, né? Bom, agora que vocês estão aí, relembraram, né, das regras do verbo to be, vamos praticar. Let's go to the exercising. Vamos exercitar. Então, tem aí uma atividadezinha bem curta para vocês, que diz assim: complete os espaços abaixo com a conjugação correta do verbo to be. Então, vocês vão lembrar lá daquelas conjugações, né, e aplicar nos espaços aí. Na letra A, nós temos Joe, o espaço para você colocar o verbo to be, a policeman, um policial. Letra B, Erica and Lucas, playing, brincando, ok? Letra C, I, studying English, eu, estudando inglês. E na letra D, we,
married. Married, casados. Porém, essa última sentença, pessoal, vocês vão colocar na forma negativa, ok? Bom, você pode estar aí se perguntando, professora, mas a senhora acabou de mostrar, ou eu vi lá na aula, que a gente usa o verbo to be com os pronomes, né? I, you, he, she, it, they. E aí, eu só tenho dois pronomes, e nas duas primeiras eu tenho nomes. Bom, pessoal, vocês precisam observar esse nome, transformar ele mentalmente lá num pronome, para você saber qual é a conjugação correta do verbo to be a ser usada. Por exemplo, quem é Joe? Joe, se eu for trocar esse nome por um pronome, vai ser ele, certo? Então, aí você vai usar o verbo to be correspondente para he. Na letra B, da mesma forma, Erica e Lucas são eles. Então, você vai procurar lá qual é o pronome que significa eles em inglês, para poder usar o verbo to be conjugado da forma apropriada. Vamos lá ver as respostas? Espero que vocês tenham conseguido pegar aí. Então, na letra A, Joe is a policeman, porque para he a gente usa is. Erica and Lucas are playing. Eles estão brincando. Para todos os pronomes no plural, vocês vão usar o are. Para they, we e you. Letra C, I am studying English. E letra D, we aren't married, porque essa precisava ser na forma negativa, ok? Bom, vamos agora relembrar um pouquinho o que a gente também aprendeu sobre greetings and farewells. Vamos começar com greetings. Lembra do que é greetings? São saudações. São aquelas frases que nós usamos quando a gente está conhecendo alguém, quando a gente está iniciando um diálogo, né? Então a gente usa aí esses greetings. Acompanhem comigo aí na tela para a gente relembrar um pouquinho de alguns desses vocabulários. Então nós temos aí hi, hello, que significa olá. Aí nós temos as saudações de dia, que é good morning, good afternoon e good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite. Welcome, seja bem-vindo. How are you? How's it going? E o what's up? As três perguntas têm o mesmo significado. Como você está? Sendo delas o what's up, aquela saudação mais informal, né? E a resposta para essa pergunta, how are you? How's it going? E o what's up? Você pode dizer I'm fine, thanks. I'm okay, thanks. I'm great. Eu estou bem, obrigada. Eu estou bem, obrigada. Ou eu estou ótimo, ok? Lembrando, pessoal, claro que são apenas algumas frases, né? A gente tem aí infinitas saudações. Vocês podem, inclusive, usar isso como fonte de pesquisa, né? Vocês podem, aliás, pesquisar na internet e ver outras formas, né? Outras saudações. Quais delas são formais, quais delas são informais, então vocês podem pesquisar, ok? E aí, já que nós relembramos, vamos lá para o exercising. Então, vamos exercitar. Qual das expressões abaixo não é uma saudação para iniciar uma conversa, ou seja, uma greeting? Então, nós temos 4 palavrinhas e vocês têm que escolher qual dessas não é uma saudação. Então, nós temos good morning, what's up, take care e welcome. Pessoal, qual dessas aí a gente não usa para saudar, para fazer uma saudação? Acredito que está bem fácil, né? Está na cara, como diz. É a letra C, o take care. Por quê? Porque o take care é uma despedida. Tchau, se cuida. Então, as saudações são apenas o good morning, what's up e o welcome, ok? E por falar em farewell, vamos falar um pouquinho também sobre farewells. Vamos relembrar algumas das frases que nós aprendemos para despedida. Então, observem aí comigo. Nós temos have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Have a nice day. Tenha um bom dia. See you soon. Até breve. So long. Até. Take care. Se cuida. E aí nós temos o goodbye, bye ou bye-bye, que é o adeus ou tchau. See you tomorrow. Vejo você amanhã. See you later. Vejo você mais tarde. See ya. Até logo. E good night. Boa noite. Lembra que lá nas saudações nós colocamos apenas o good evening? Porque o good evening é aquela boa noite que a gente dá no início da noite, né? Quando a gente está chegando na casa de alguém, encontrando alguém, né? A gente usa good evening. E agora nas farewells nós temos o good night, porque o good night é aquele boa noite de despedida. Quando você vai dormir, quando você vai embora da casa de alguém, enfim, ok? Já que nós relembramos também os farewells, vamos lá para o exercise. Então, o nosso exercise de hoje diz: traduza as despedidas, que são os farewells, abaixo. Tá bem fácil, né? Então, na letra A, have a nice weekend. Letra B, have a nice day. Letra C, see you tomorrow. E na letra D, good night.
E aí, apenas eu lendo para vocês, já vem na cabeça as traduções, os significados? Eu espero que sim, porque tá bem fácil, né? Então vamos lá ver a resposta juntos. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Have a nice day. Tenha um bom dia. See you tomorrow. Te vejo amanhã. Good night. Boa noite, ok? Tranquilo, né? Não esqueçam também, pessoal, de fazer anotações, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre introducing yourself. O que é introducing yourself? Lembra? Quando a gente vai se apresentar. São aquelas frases que nós usamos para nos apresentar e conhecer alguém. Então, observem comigo aí na tela algumas dessas perguntas e frases que nós usamos. Bom, a primeira coisa que a gente pergunta para alguém, quando a gente está conhecendo, é o nome. Então, what's your name? What's your name? Qual é o seu nome? A resposta, my name is, o meu nome é fulano. E aí você pode completar, nice to meet you. Esse nice pode ser também substituído pelo glad, que vai ter o mesmo significado, porém glad é uma partícula mais formal, ok? Então, nice to meet you or glad to meet you, prazer em conhecê-lo. E se você acrescentar um to no final, vai ficar prazer em conhecê-lo também. Nice to meet you too, ou glad to meet you too, ok? Tranquilo, né? Então vamos lá para o exercising. No exercising da nossas Introducing Yourself, nós temos aí um diálogo entre o Timão e o Pumba, eles estão se conhecendo pela primeira vez. E vocês vão completar esse diálogo com as frases que nós acabamos de ver de Introducing Yourself. Então tem aí, Hi, my name is Timão. E aí, que pergunta que ele vai fazer para o Pumba para ele responder Hi? E no finalzinho tem Pumba. Nice to meet you, Pumba. E aí tem outro espaço para você completar com a fala do Pumba, que ele completa com o Timão. Só de olhar, vocês também já conseguiram identificar qual é a pergunta que vai vir nos espaços aí? Acredito que sim, né, pessoal? Tá bem dentro do conteúdo que nós aprendemos. Bom, então vamos ver a resposta. Hi, my name is Timão. What's your name? Qual é seu nome? E aí ele diz, Hi, my name is Pumba. Nice to meet you, Pumba. Nice to meet you too, Timão. Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Pumba. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Prazer em conhecer você também. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Façam anotações, procurem fazer pesquisa sobre outros vocabulários dentro do conteúdo que nós temos aprendido. Lembrando que a gente traz aqui para vocês um vocabulário que é bem reduzido, né? Porque o tempo também não é muito. Então vocês podem fazer a pesquisa de vocês aí, fazer anotações e vamos melhorar esse inglês, certo? Não esqueçam também de acessar a nossa plataforma Eduque para outras aulas e mais conteúdo. See you next class!